De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio. Teve uma entrevista bombástica do vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Júnior, falando numa ação orquestrada do lado do Inter. Antes do Clássico Grenal, vou dar detalhes destas declarações e algumas informações importantes dos bastidores aqui também. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o canal tem relevância, que o canal é importante. Nós estamos rumo aí a 24 mil inscritos. Muito obrigado a todos que já estão inscritos aqui no canal, mas a gente pode chegar num número maior, pode crescer ainda mais o conteúdo aqui do canal. E se fizer sentido para você, torne-se membro aqui do canal Repórter Bruno Flores. Todo mês a gente sorteia um membro para escolher o que quiser, qualquer item de qualquer valor, lá no site da DeFi, a patrocinadora do canal, parceira aqui, que brinda um membro do canal por mês com o item que quiser lá no site. Bom, hoje pela manhã, nesse sábado, esse vídeo está sendo gravado logo à tarde, o Grêmio fez um último treino antes do Clássico Grenal de amanhã. E o treino foi na Arena, foi um alentaço solidário mais uma vez, uma outra ação, como já havia sido feito antes do primeiro Grenal da final, em que o Grêmio abre o treino para torcedores acompanharem na Arena e esses torcedores fazem doações para ajudar as pessoas de Minas Gerais, em virtude das fortes chuvas no interior de Minas Gerais e tudo aquilo que ocorreu e ainda é a realidade de parte do povo mineiro. E depois desse treino, que teve aí cerca de 7.300 torcedores, tá, pela contabilidade do Grêmio, então um número maior do que os torcedores que estiveram no primeiro Grenal, no primeiro alentaço solidário, na verdade, né, antes do primeiro Grenal. Então já é um número bastante positivo para o Grêmio em relação a isso. Depois que terminou essa atividade, o Antônio Dutra Júnior, vice-presidente de futebol do Grêmio, deu uma entrevista coletiva na beira do gramado da Arena. E aí ele foi perguntado pelo Bruno Abchecker, lá da Rádio Imortal, sobre a questão da arbitragem, né? O discurso que o Inter fez, né? As manifestações do Inter reclamando, né? Tendo se sentido prejudicado em relação ao Grenal da ida, né? O Inter reclama especialmente do lance de uma expulsão que o Inter pede, né? Do Arthur em cima do Borré, e também o Inter pontuou o lance anterior, né? Logo no início do jogo, um carrinho do Pavão no Bernabé. Mas rigorosamente o Inter entende que o lance da expulsão que ele, Inter, imagina que seria justa, a expulsão do Arthur em cima do Borré, teria mudado o panorama do jogo. E há também quem dentro do Inter tenha reclamado do lance do segundo gol, né, em que o Carlos Vinícius participa ali junto do Félix Torres e tal, e essa é a reclamação do Inter. Bom, vocês sabem, né, eu não dou opinião aqui no canal, então tudo isso aqui é relato, né, são as discordâncias do Inter e o que o Grêmio está dizendo em relação a isso. A minha opinião, ela não é importante nos vídeos aqui do canal. Sobre a entrevista do Antônio Dutra Júnior, tá? Ele disse que depois do resultado do jogo, logo após o fim da partida, após o apito final, começou uma ação orquestrada, nas palavras dele, que partiu do Inter como clube, que partiu dos jornalistas identificados com o Inter, dos influenciadores identificados com o Internacional, e isso criou um clima bélico, nas palavras dele, para o Grenal de volta, para o Grenal de amanhã, que acontece no Beira-Rio. Ele falou ainda em outros pontos, especialmente dessa resposta da entrevista coletiva, que o Grêmio fez uma nota pedindo para a CBF, né, fez um ofício para a CBF, notificando a CBF para que ela enviasse um representante da comissão de arbitragem, né, passando pela Federação Gaúcha, mas que viesse da CBF. Um representante da comissão de arbitragem, o chefe da arbitragem nacional, Rodrigo Sintra, que ele viesse a Porto Alegre para respaldar a arbitragem, para dar uma tranquilidade. E disse que isso foi ironizado, porque o Inter, depois que houve esse movimento do Grêmio, que o Grêmio fez esse pedido, o presidente Alessandro Barcelos redigiu uma nota em que ele conversou com alguns repórteres, e essa nota foi enviada a alguns repórteres, para dizer que se o Grêmio queria alguém da CBF para acompanhar a arbitragem, o Inter também queria, e podia ser da Conmebol ou então da FIFA.
né? Então o Inter, vamos lá, dobrou a aposta nesse discurso, né? Enfim, e aí o Antônio Dutra Júnior categorizou isso como uma ação orquestrada que tornou o clima bélico. Lembrando, né, durante a semana, ainda na sexta-feira, o Grêmio fez 2 ofícios, tá? Enviou para Brigada Militar e também para o Ministério Público, tá, do Rio Grande do Sul, para que houvesse uma atenção com questões de segurança, para que a segurança do Grenal fosse reforçada, em virtude de tudo isso que o Grêmio está sentindo deste ambiente hostil, né, que é o termo que o Grêmio tem utilizado especialmente nos bastidores sobre essa véspera do Grenal, né, essas horas, esses dias antes deste segundo clássico Grenal. O Grêmio que participou da reunião, né, foi feita uma reunião ontem no Beira-Rio, comandada pela Brigada Militar com a Federação Gaúcha de Futebol, para explicar a operação do Grenal. E aí o que a gente ouviu, né, apurando, buscando informações, é que esses apontamentos feitos pelo Grêmio, né, para as autoridades de segurança, eles não foram feitos pelo Grêmio na reunião. E ninguém na reunião tocou nesse assunto. Tá? Importante destacar isso aqui, isso é uma informação. E além disso, né, é uma operação de segurança muito grande, tá? Helicópteros à disposição, vai ter lancha sendo utilizada nessa operação no Guaíba, um reforço de patrulhamento, choque, brigada militar, vários pelotões. Então, assim, é uma operação muito grande para a segurança desse jogo. E aí o Inter, em contraponto a isso, diz que não é essa operação, até porque ela está sendo montada pela Brigada Militar, ela foi defendida na reunião no Beira-Rio como uma operação que já seria muito grande por ser um Grenal, por ser uma final, por ser um jogo de grande impacto, tá? E que isso não tem a ver com os ofícios e com as manifestações feitas pelo Grêmio nos bastidores, mostrando essa preocupação, né, que o Grêmio alega com um ambiente hostil. Fato é que repito aqui, conversando com várias pessoas sobre isso, não houve na reunião um debate, uma conversa sobre o Grêmio ter enviado esses ofícios, nem os representantes do Grêmio que lá estiveram falaram sobre isso, e isso também não foi provocado por outras partes que estavam participando dessa reunião. Vamos acompanhar o Grenal, tomara que tudo se desenrole bem e que no domingo, né, que amanhã a gente veio aqui para falar de assuntos dentro de campo, para falar especialmente sobre questões aí para o restante do ano de 2026, de Grêmio, de Inter, e não necessariamente de episódios fortes, né, por todo esse ambiente que está criado, né, não sei por quem, mas está criado aí nos últimos dias e está ganhando bastante repercussão também. Chegou aqui no canal, até o fim desse vídeo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like para valorizar o conteúdo e já sabe, né, fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta. Valeu?